Olá, pessoal! Nessa quinta aula nós vamos discutir um pouquinho e apresentar para vocês o roteiro para a realização de estágio. Uma aula muito importante, peço a todos que tenham muita atenção e caso ainda tenham dúvida depois de toda a explicação desse roteiro, peço também que vocês entrem no nosso fórum para que a gente possa estar tirando as dúvidas de vocês. Então, como nós vamos falar sobre o roteiro, a realização do estágio, que vai ser a parte agora da prática pedagógica que vocês vão fazer. Então, acompanhe aí no slide. Vocês vão estar executando agora o estágio na educação infantil. Esse estágio na educação infantil, ele pode acontecer em creches e pré-escolas. Podem ser escolas ou creches municipais, estaduais, particulares, conveniadas, filantrópicas ou confessionais. Devem ser instituições credenciadas. Então, olha só, nós precisamos que essa instituição que você escolha, que o seu grupo escolha para fazer o estágio, seja credenciada. Por quê? Porque tem uma parte toda de documento que tem que ser assinada, que tem que ser reconhecida. Então, eu não posso pegar uma instituição que ela não é reconhecida pelo MEC, que ela não é reconhecida pelo Conselho Estadual e Municipal de Educação. Então, tem que ser escolas que têm esse registro para o funcionamento, para que você possa ter sua documentação toda assinada e toda organizada e que tenha validade essa documentação. Então, fiquem atentos nessa escolha dessa instituição, tá? Onde vocês vão estagiar. Outro passo importante que nós vamos começar a ver agora é sobre os procedimentos a serem adotados para a realização do estágio. A primeira etapa de vocês é formar o grupo. Então, um grupo de 3 a 5 componentes. Será postado apenas um relatório e o estágio pode acontecer em escolas diferentes. Então, vamos lá, retomando. O grupo, vocês já têm um grupo formado, onde vocês fazem um seminário, onde vocês fazem outros trabalhos que vocês estão realizando desde o início do nosso curso de pedagogia. Pode ser esse mesmo grupo, pode ter alteração na formação desse grupo, mas esse grupo tem que ser formado, né? E tem que ser registrado também, colocado para a tutora qual vai ser o grupo, não pode passar de 5 elementos e aí vocês vão registrar com a tutora qual vai ser a formação desse grupo. O trabalho postado, uma vez que você vai fazer esse trabalho em grupo, não há necessidade de postar cada um componente do grupo postar o seu relatório. Não, vocês vão fazer um relatório conjunto e somente uma pessoa do grupo, que vocês vão escolher essa pessoa para ser o líder do grupo de vocês, que fará a postagem do relatório. Por isso é muito importante, na confecção do relatório, ter direitinho na capa, onde vem o nome dos acadêmicos, colocar o nome de todos os participantes daquele grupo. E aí aquela nota do relatório vai valer para todos aqueles componentes que está registrado lá com os nomes na capa do relatório. E aí então você vai postar um só relatório. Escolas diferentes. Nós temos uma grande parcela de pessoas que estudam no nosso curso de pedagogia e que fazem, por exemplo, no polo de Cristalândia, mas que ficam na Lagoa da Confusão, que fica nas cidades vizinhas e que eles se encontram, né, aos sábados, tem um momento de encontro, outros dias que é marcado conforme a agenda de vocês, que vocês se encontram para fazer os estudos, para fazer os trabalhos. Então, não há necessidade daquele acadêmico que mora e que trabalha lá na Lagoa da Confusão ir para Cristalândia fazer o estágio dele lá. Não, ele pode fazer na Lagoa da Confusão. Só que, quando você fizer toda a sua parte do estágio, na hora vocês vão ter que organizar um momento, juntar todas as informações de todos os componentes, quem fez na escola de Cristalândia, quem fez numa escola da Lagoa da Confusão, juntar essas informações e essas informações devem conter no relatório. Então é importante que cada um tenha o seu registro
né? É muito importante que vocês, ao iniciar o estágio, tenham um diário de bordo, onde vocês vão anotar todas as informações do estágio e no momento da construção do relatório deve aparecer informações da escola de Cristalândia e informação das escolas de outras cidades que vocês participarem, inclusive identificação da escola, tá? Então isso é muito importante. Bom, segunda etapa. A segunda etapa é fazer um contato com a instituição educacional escolhida e apresentar a documentação. Mediante a aceitação do gestor, dá início à realização das atividades e fazer a coleta de dados da escola campo, que é o diagnóstico. Então, olha só, nessa segunda etapa, depois do grupo formado, a instituição escolhida, vocês vão então fazer um contato com a instituição, vai apresentar os documentos que é necessário. Lá na nossa rota de aprendizagem tem só um campo destinado a orientações do estágio. Lá vocês encontram o manual do estágio, como que você vai fazer esse estágio, o roteiro explicativo, encontra as fichas, encontra um cronograma de datas para você seguir, para você realizar o seu estágio e não se perder durante esses meses e não entregar o trabalho atrasado, o relatório. Então, está tudo muito bem explicado. Então, vocês têm que acessar essa pasta lá na rota de aprendizagem, pegar todas as informações. Mediante de vocês, quando vocês tiverem em mão as fichas, vocês vão apresentar na instituição. Essas fichas têm que ser preenchidas. Então, lá tem uma carta de apresentação, onde vocês vão apresentar a escola. Tem um termo de autorização, que a instituição te autoriza a fazer, e ela também, a escola te autorizando a fazer o estágio lá. Tem uma ficha de frequência da instituição, que a cada dia que você vai realizar o seu estágio, a coordenação vai ter que estar preenchendo, confirmando a sua presença na escola. Tem também uma ficha de avaliação do estágio, que essa é preenchida no final do estágio, ou então no decorrer das atividades do estágio, onde a coordenação, a professora vai estar te avaliando. Tem uma declaração também. Então, esses documentos devem ser preenchidos e devem ser entregues à instituição, né, à coordenação ou à direção, e alguns você vai entregando no decorrer do passo a passo do seu estágio, tá? E fazer uma coleta de dados da escola, o diagnóstico da escola. Na nossa aula de hoje, você vai encontrar disponível no texto base todo um roteiro, onde você vai questionar as pessoas que trabalham na instituição para você conhecer um pouco daquele espaço. Então, você vai ver em termos de material, o que a escola possui de material lá dentro, você vai ver de recursos humanos, quantas pessoas trabalham na instituição, quantos alunos trabalham lá, como é a comunidade. Então, tem todo um roteiro para você seguir e fazer esse levantamento de dados da escola. E essas informações vão fazer parte da construção do seu relatório. Então, é muito importante que antes de você entrar para a sala de aula e fazer a observação, você faça essa coleta de dados para que depois você tenha subsídio para escrever o seu relatório. Vamos ver outra etapa. A terceira etapa, você vai realizar as atividades conforme a orientação do manual. E tem uma carga horária prática que é de 40 horas. Então, olha só, depois de você fazer a visita, depois de você preencher todos os documentos, você vai iniciar realmente o seu estágio, seguindo toda a orientação do manual. É muito importante que vocês tenham esse manual impresso, que vocês acompanhem passo a passo para poder realizar. Lá no manual está distribuída a carga horária de vocês de 40 horas. A disciplina de estágio são 100 horas, mas essas 100 horas são distribuídas. 40 horas vocês vão estar fazendo os estudos do curso e deste período. 20 horas é o tempo que vocês têm de polo presencial. 40 horas é do estágio. Somando essas 40 mais 40 e 20, deu as 100 horas da disciplina de estágio. Então, no estágio, as 40 horas são divididas da seguinte forma. Vocês vão ter 20 horas para a prática docente da sala de aula e 20 horas para o contato com o professor regente, o planejamento, a organização, a confecção dos materiais, a elaboração e postagem do relatório. Incluindo também, gente, nessas 20 horas, o período seu de observação. Então, você vai dividir essas 40 horas nessas atividades.
Então, é importante que você tenha noção do tempo realmente. 20 tem que ser dedicado à sala de aula, onde você vai colocar em prática tudo que você planejou. E 20 é toda a parte que vem por trás, é o planejamento, é a observação, é a postagem do relatório, é a escrita desse relatório. Então, fique bem atento a essa etapa. Depois nós temos a quarta etapa. Na quarta etapa é o período de observação. Antes de você pensar em como ir desenvolver uma aula, você primeiro precisa observar a sala de aula. Então, olha o que diz: observar as atividades da equipe gestora e de observação e participação nas atividades docentes, para o conhecimento e diagnóstico das necessidades e possibilidades de trabalho. Então, nesse momento, você vai destinar algumas horas para que você possa fazer essa observação. E aí você vai observar tanto a sala de aula, quanto também o trabalho da gestão dessa instituição que você está estagiando. Na sala de aula, é muito importante que você fique atento. Quais são os objetivos que a professora tem determinado para as aulas que você observou? Se esses objetivos estão sendo realmente atingidos, se não estão, por que não estão? Você pode observar quais são os conteúdos que a professora está trabalhando com os alunos. Você pode observar quais são os métodos utilizados por aquela professora, por essa instituição que você está. Como é a relação aluno e professor, quais são os recursos que a professora utiliza durante o seu período de aula, né? Se ela sai da sala de aula, se ela fica só na sala de aula, se ela usa o computador, se ela usa o data show, o que ela usa, né? E depois, posteriormente, também uma avaliação, né? Se a professora faz essa avaliação. Dentro de tudo isso que você observou, juntamente também com a organização da gestão daquela escola, como é a gestão da coordenação, como a coordenação está desenvolvendo trabalho com o professor, há uma gestão democrática na escola, que é um dos conteúdos que a gente estudou. Você observando tudo isso, você vai fazer um planejamento das suas aulas, que é uma nova etapa do seu estágio, que nós vamos ver aqui, que é a quinta etapa. Na quinta etapa, você vai cuidar da elaboração do planejamento, a confecção dos materiais a serem utilizados, como jogos, fichas, sucatas, cartazes e outros, a aprovação do planejamento pelo professor regente e ou pelo coordenador pedagógico. Então, olha só, você tem que, depois de feito um momento todo de observação, você vai, primeira etapa, elaborar o seu planejamento. Para você elaborar, você já tem todas as informações que você observou. O planejamento que você vai fazer é em cima de 20 horas. Se é em cima de 20 horas, é um período de 5 dias. Então, é uma semana que você vai ficar dentro da sala de aula. E aí você tem que combinar com o professor, né? A semana que você vai fazer esse trabalho, você tem que planejar aulas dentro das áreas de conhecimento que a escola tem dentro do currículo da escola. E aí fazer esse planejamento em comum acordo com o professor, né? Não pode fugir da rotina da escola. Então, você, antes de planejar, de elaborar, você vai perguntar à professora quais conteúdos eu posso abordar. Eu pensei em abordar esses e esses, mas você tem alguma outra necessidade? Então, tem que ter um diálogo muito grande com o professor que você está estagiando na sala de aula, que você está observando. E aí você vai selecionar quais são os recursos que você vai usar. E aí você também vai ter um tempo para você estar criando, né, alguns jogos, algumas fichas para você planejar. Tendo esse material pronto, planejamento, né, os recursos, a forma que você vai usar, você vai levar ao conhecimento da professora. Professora, ó, dentro do que a gente conversou, eu planejei essa e essa aula, eu vou usar esses recursos, e você vai ver se você tem aprovação do professor ou não. Caso não esteja contente do professor, reformule após a conversa com o professor, e aí para você poder executar. É muito importante que você cumpra às 20 horas dentro da sala de aula, porque esse estágio que você está agora é da docência da sala de aula. Embora você vai observar todo o processo que acontece na escola, inclusive a gestão dessa escola, tá? Vamos ver a sexta etapa. A sexta etapa é o período de 20 horas
ou uma semana de regência da sala de aula, que foi o que eu acabei de falar, que vocês vão ficar 5 dias na sala de aula executando o planejamento que vocês elaboraram. A 7ª etapa é a elaboração do relatório e revisão e postagem do relatório de estágio na nossa ferramenta do Sistema Educa. Então, aí é uma parte também muito importante. Por isso que eu disse no início da nossa aula, comece o estágio de vocês já com um caderninho, feito um diário de bordo. O que é um diário de bordo? É um caderninho onde você faz todas as anotações do seu estágio. O que você observou, o que aconteceu na escola, quais os procedimentos você pode usar para fazer as intervenções. Então, é muito importante você anotar tudo nesse caderno. Por quê? Quando chegar a 7ª etapa, que é a hora da elaboração do seu relatório, você vai revisitar o seu caderno de bordo, o seu diário de bordo, e você vai pegar todas as informações para construir o seu relatório. E nessa construção, vocês têm que ter bastante clareza de que todas as informações de todas as escolas que foram estagiadas, os estagiários têm que apresentar informações dessas escolas, porque o que eu observei na minha escola não vai ser o que o meu colega vai observar na escola dele. Então, nós temos que encontrar uma forma de apresentar todas as observações, toda a parte fundamentada dessas observações também. O relatório, gente, que vocês vão escrever, não é um texto onde vocês vão colocar somente o que vocês observaram, mas é um texto onde vocês vão relacionar prática e teoria. Então, eu tenho que ter autores, eu tenho que ter referências bibliográficas de acordo com aquilo que eu vou escrever, para que eu possa fundamentar de forma teórica aquilo que eu estou dizendo, ou a favor, ou contra, ou positivo ou negativo, eu tenho que ter argumentos teóricos para fundamentar a minha fala. Então, selecione também no início, quando você for observando, faça uma seleção também das biografias que vocês vão usar como referência para a construção do relatório. Na próxima aula, nós vamos conversar especificamente da construção desse relatório. E aí eu vou dar mais algumas dicas para vocês sobre essa construção, como vocês vão construir. Então, até breve.